Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem. Sabendo que, cumprindo as atividades dessa aula, vocês estarão atendendo às disciplinas de redação, inglês, educação física, artes e espanhol, tá certo? Então vamos lá. A temática para a nossa aula de hoje, desta semana, é nutrição alimentar, rotina alimentar e cardápio semanal. Nós vamos estudar, certo, o tema alimentação saudável. Lembrando que a nossa alimentação tem uma importância significativa na nossa vida, na nossa saúde, no nosso desempenho e desenvolvimento. Por isso, é importante ressaltar que muitas vezes aquele ditado que você é o que você come condiz com a nossa realidade. Nós vamos entender na aula de hoje o porquê a alimentação saudável é tão importante. Então vamos lá, certo? A nossa alimentação ela é composta por macronutrientes, tá certo? Esses macronutrientes serão carboidratos. O que são os carboidratos? São os pães, as massas, as batatas, entre outros alimentos. Além disso, nós precisamos das gorduras, que são os óleos, são as frutas como abacate, entre outros. E proteínas, que são peixes, ovos, carnes, frangos, entre outros, tá? Esses são os macronutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas. Nós temos também os micronutrientes. Os micronutrientes são compostos por vitaminas e minerais que estão presentes em vários alimentos, como as frutas, verduras, entre outros. Então é importante sabermos. Então, ter uma alimentação saudável é muito importante. Você vai ter vários benefícios. Dentre eles, você vai aumentar o seu sistema imunológico, tá? Vai ter uma melhor qualidade no seu sono, no seu trânsito intestinal. E sem falar que você ainda pode conseguir perder peso, ou seja, se manter em forma. Por isso é tão importante cuidar da sua alimentação. Além disso, ingerir todos os alimentos que são necessários e de maneira correta, em quantidades corretas, vai fazer com que você fique com um sistema imunológico legal e não fique doente de maneira tão fácil. Assim, nós temos uma pirâmide alimentar que foi criada no ano de 1999, tá? Pela sanitarista Sônia Tucunduva. Na realidade, ela é nutricionista sanitarista, né? E ela readaptou, né, para os nossos alimentos, visando, né, nós termos a pirâmide como base alimentar, tá certo? A pirâmide ela vai ser dividida em grupos e esses grupos eles têm as quantidades adequadas para que a gente tenha uma alimentação saudável e cumpra direitinho uma rotina na qual nós não sejamos prejudicados, tá certo? Essa pirâmide ela vai ser composta por 7 grupos. A pirâmide alimentar, gente, ela vai ter, né, dentro dela todos os alimentos, né, os tipos de alimentos que nós precisamos para ter uma alimentação saudável. Só que vocês sabem que tudo deve ser consumido com quantidades adequadas, tá certo? Aí nós vamos entender novamente os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, tá certo? Os carboidratos eles vão ser divididos em simples e compostos. Os carboidratos simples são aqueles que elevam rapidamente o nível, né, de glicose no sangue. Então, vocês observam que quando esse nível ele está muito elevado, você pode ter alguns tipos de doença, como é o caso da diabetes, né? Exemplos de carboidratos simples são frutas, mel, xarope de milho, açúcar, e eles podem favorecer a diabetes, como eu falei para vocês, se consumidos de maneira. Além dos simples, nós temos também os complexos, que são absorvidos de maneira mais lenta pelo nosso organismo, que são pães, arroz, dentre outros, tá certo? Dentro do grupo dos macronutrientes, nós vamos ter também as proteínas, certo? Que são, elas possuem menos calorias, porém, né, elas têm uma função de reparar microlesões que ocorrem como um processo fisiológico normal quando se pratica atividade física e proporcionar regeneração e a formação de novas células musculares. Por isso que é bom, né, alinhar a alimentação com atividades
físicas, tá certo? E vocês vão conseguir encontrar ela em ovos, frangos, carnes, tá certo? Esses alimentos, eles são ricos em proteínas. E as proteínas vegetais. Então, as proteínas podem ser de origem animal e vegetal. Em vegetal, vocês vão ter feijão, né, soja, dentre outros, tá? Além disso, nós temos também as gorduras, tá certo? As gorduras, elas também fazem parte do grupo dos macronutrientes e elas possuem 9 calorias por grama, tá? Elas se dividem em monoinsaturadas, poliinsaturadas e saturadas, certo? E elas também vão beneficiar o salmão e sardinha. E também nós temos as monoinsaturadas, tá certo? Que são as gorduras que estarão presentes em óleos, azeites e também no abacate, que é uma fruta. Então, vamos falar agora dos micronutrientes, que se dividem em vitaminas e minerais, tá? Nós temos algumas vitaminas que são indispensáveis e essas vitaminas, elas vão ajudar no desenvolvimento do nosso corpo, tá? Alguns bons exemplos das vitaminas são a vitamina A, que é importante para a visão e o crescimento, e que é encontrada em ovos, cereais, leite, cenoura, entre outros. As vitaminas do complexo B, que são grandes aliadas do cérebro e que são encontradas principalmente em carnes, leites e ovos, e a vitamina C, que melhora, né, a nossa imunidade e pode ser encontrada em frutas como kiwi, laranja e acerola. Então, todas essas vitaminas são responsáveis pelo melhor desenvolvimento do nosso corpo. Além das vitaminas, nós também temos os minerais, que também... Então, os minerais, eles também, né, têm grande importância dentro da nossa alimentação e eles se dividem entre macrominerais, que precisam ser ingeridos em grandes quantidades, né, que é o caso do cálcio, tá certo? E os dentro do nosso corpo, tá? Além do transporte dos nutrientes para o organismo, ela também é responsável pela nossa hidratação. E além disso, é importante que nós façamos a ingestão de 30 ml de água por cada quilo de peso que nós temos. Então, o indivíduo que tem um determinado peso, ele faz o cálculo para saber quantos litros de água ele precisa ingerir por dia. Mas além dos alimentos saudáveis, né, a nossa alimentação muitas vezes é composta por alimentos que não são nada saudáveis, que são principalmente os alimentos industrializados. E hoje, né, com a nossa rotina, principalmente após a pandemia, nós percebemos que o consumo desses alimentos está cada vez mais presente, né, principalmente por conta dos fast foods, tá? Quando se tem uma rotina de trabalho muito puxada, as pessoas optam por comidas prontas, comidas industrializadas e comidas, né, de fácil acesso. Então, é importante ficar de olho nesse tipo de alimentação, porque ele pode causar vários prejuízos para a nossa saúde. Além da obesidade, né, você pode desenvolver problemas cardiovasculares, problemas que vão bem além do que nós imaginamos, né? E que pode muitas vezes ocasionar a morte do indivíduo. Então, cuide muito bem da sua. Então, vamos a algumas dicas indispensáveis para você que tem uma alimentação saudável, tá? Não fique sem comer. Procure sentir prazer em comer como que você gosta. Priorize alimentos naturais. Substitua alimentos que não são tão saudáveis. Coma sem pressa, não coma realizando outras atividades. Não estabeleça, né, uma rotina semanal, metas. Seja persistente, beba bastante água. Introduza fruta no seu cardápio. Combine os alimentos e faça 5 a 6 refeições por dia e mastigue bem. E além de tudo isso, a atividade física que você vai ver muito mais. E para o nosso PED de hoje, você vai ler todo, né, a nossa atividade, você vai ler todo o PED e vai desenvolver, tá certo? Um texto dissertativo argumentativo que siga todos os padrões, respeitando as estruturas e enviar foto no nosso grupo. Tenham todos um bom dia.